Planeta Terra. As civilizações e o meio ambiente. O alerta da natureza. Planeta Terra. Domingo, 1h. Horário alternativo. Quinta, 6h. Sábado, 8h30. Bom dia, eu sou Lincoln Portela e começa agora o programa 30 Minutos. E você sabe, ele é interativo e você participa fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração pelo telefone 3209-0015, 3209-0015. O tema de hoje, Defensoria Pública. A minha convidada, Andréia Toné, ela é defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Doutora Andréia, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço em nome da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É uma honra estar aqui. Obrigado e parabéns ao Estado de Minas Gerais em tê-la como defensora pública geral. A gente conhece o seu trabalho, sua caminhada, sua trajetória, seu currículo, né, conferencista, professora, e é muito importante para o Estado de Minas Gerais ter essa qualificação. A governadora Anastasia se preocupa muito com isso e com justa razão, né? Agradeço, obrigado, parabéns. Um elogio. Muito bem, e aí, Defensoria Pública, afinal de contas, talvez alguém diga, eu já sei o que é. Será que você sabe mesmo o que é? Afinal de contas, o que é a Defensoria Pública? Pois bem, a Defensoria Pública é uma instituição prevista constitucionalmente e deve ser constituída pelo Estado para garantir o acesso integral e gratuito à justiça ao cidadão necessitado. Ok. E como é que anda o Estado de Minas Gerais? Minas Gerais passou muitos problemas nessa área, uma defensoria no passado um pouco mais deficiente, menos assistida, com uma preocupação menor dos governantes. Como anda a defensoria hoje? Nós caminhamos muito. Eu tenho 16 anos de defensoria pública e posso até dizer que, de uma certa forma, assisti o crescimento da instituição. Hoje nós estamos melhor estruturados, o número de defensores agora, no dia 11 de maio, cresceu um pouco, porque nós demos posse a mais 50 defensores públicos. Não temos mais problemas que marcavam a nossa instituição. Passamos um período até de falta de papel, né? Não tínhamos cartucho para computador, para impressora, né? Hoje esses problemas foram totalmente superados, o orçamento sofreu uma ampliação, o nosso orçamento, ele ainda não é um orçamento ideal,
mas é inegável que ele foi muito privilegiado, principalmente no governo Aécio, Anastasia e agora com o professor Anastasia. Então, eu acho que essa questão ela vem paulatinamente sendo superada. Muitos avanços têm acontecido com a Defensoria Pública, né? Isso é de fundamental importância, principalmente para aquelas pessoas que recorrem a essa defensoria. Como recorrer a uma defensoria pública e em quais casos? Olha, a Defensoria Pública atende no crime, na família, no cível, saúde, infância e juventude, idoso, violência contra a mulher, basicamente todas as áreas do direito. Se a pessoa tem um problema... Causas trabalhistas? Não, a Defensoria Estadual não atua em causas trabalhistas, não é da nossa atribuição. Mas sucessão, tutela, curatela, guarda de menor, separação, né? Uma gama de direitos, né, que a defensoria, despejo, o superendividado, né, a pessoa está tendo dificuldade de conseguir um medicamento. Nós temos dentro da Defensoria Pública aqui na capital, em Belo Horizonte, fizemos um convênio com a Secretaria de Saúde estadual e municipal. Então, todos os procedimentos relativos à saúde passam primeiro pela esfera administrativa. O que isso significa? Nós tentamos resolver antes de entrar em juízo. Então, causas envolvendo a saúde, que poderiam durar aí de 3 a 4 meses, para conseguir uma liminar, podem ser resolvidas em 8, 10 dias. Defensoria Pública Federal... Como é que anda o contato, como é que anda o trabalho em Brasília? Um dia desse eu lhe vi lá em Brasília, né? Você deve estar trabalhando de alguma forma, né? Sim, na verdade, a Constituição prevê a Defensoria Pública nos estados e no âmbito da federação, né? Nós temos muitos pontos de contato, caminhamos muitas vezes juntas, então, sempre que há de haver um atendimento na praça, por exemplo, a Defensoria da União é convidada a participar, participa, e o forte da Defensoria da União, eles trabalham muito, né, com as causas envolvendo a Previdência, que é uma grande demanda também da população. E parece que está havendo um certo problema com a Defensoria Pública da União, os concursados. Não sei se vocês também já se preocuparam também aqui em Minas Gerais, porque muitas pessoas passaram no concurso e ainda não foram chamadas para começarem a trabalhar. Está dando um problema sério, as pessoas ligando muito lá na Câmara dos Deputados, para muitos parlamentares, para o Senado. Tem notícia disso aí também? Não. Olha, a pessoa que faz um concurso é aprovada e a nomeação, a posse se estende, né, por um prazo, às vezes até indeterminado, é sempre um motivo de angústia. E para a instituição também é um momento de ansiedade. Por quê? Tanto a Defensoria Pública Estadual quanto a Defensoria da União precisam de profissionais. Então, para a instituição saber que aqueles candidatos estão aprovados, né, e não conseguir negociar uma breve nomeação e posse, realmente é um momento de tensão institucional. Olha, eu estou vendo aqui, né, na camisa da senhora, crianças e adolescentes primeiro. Me diga a campanha, o motivo e como anda a campanha. A Defensoria Pública escolheu nacionalmente o tema para trabalhar esse ano, né, ser a criança, os direitos da criança. Então, nós estamos, né, divulgando a camiseta e também uma cartilha. Posso mostrar, Lincoln? Pode, por favor. A cartilhazinha. E o charme dessa campanha, né, é que a ilustração é do Ziraldo, né, ele fez uma parceria aí com a gente, então ela vem toda em linguagem, né, absolutamente didática, para a criança entender. Olha lá, começa, é duro ser criança, né? Então, divulgando Pode para a criança. Pode passar mais uma página? Posso. Isso. Então, que eu estou em lua de mel, estou em lua de mel com essa cartilha, muito bom material, né? E isso é uma iniciativa da Defensoria Pública. A gente sempre procura lançar essas cartilhas atingindo determinados direitos, determinadas áreas do direito.
Nessa semana agora que passou, nós lançamos também a cartilha Quem Paga Mal, Paga Duas Vezes, que foi uma iniciativa do nosso núcleo de atuação extrajudicial, de linguagem simples, acessível. E aí qualquer cidadão da população pode pegar um material desse e entender os seus direitos. E aqui ela é dirigida para criança mesmo. Minha filha já leu, falou que ficou ótimo. Porque criança tem direito e também tem dever, né? Verdade. E aqui... pode opinar, né? Sim, pode opinar também, né? Aqui vem toda a maior a interessada, né? Eu posso usar essa revista um pouco, por favor? Lógico. Deixa eu mostrar isso aqui. Esse programa não fica apenas no estado de Minas Gerais. E eu sou uma pessoa que gosto muito e tenho trabalhado com o governo da presidenta Dilma Rousseff, mas eu quero mostrar de presente aqui para o Ministério da Saúde, principalmente do governo passado. Espero que o Ministério da Saúde desse governo, com o ministro Alexandre Padilha, também tenha a competência, como ele tem, de preparar material dessa maneira. Quero mostrar também para o nosso ministro Fernando Haddad, né, grande pessoa, que ao fazer cartilhas, principalmente voltadas para as minorias, que eles façam cartilhas nesse nível, um nível de decência, um nível de dignidade, um nível de competência, porque é disso que o Brasil precisa: dignidade, competência, capacidade, coerência. É um livro altamente didático, como a senhora falou, e que, de fato, não vai agredir a nenhuma pessoa que ler. Pelo contrário, as pessoas se sentirão muito bem com esse tipo de material, sejam minorias, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam os pais. Parabéns à Defensoria, parabéns ao governo de Minas, que sirva de lição para o Ministério da Saúde, que sirva de lição para o Ministério da Educação. Lamentável o tipo de material que o Ministério da Saúde, que o Ministério da Educação anda fazendo e entregando nas escolas. Os filmes são de um mau gosto a toda a prova, um absurdo, é uma agressão. E ao invés de ajudar as minorias, isso acaba contribuindo para uma rejeição das minorias que não têm culpa. Não têm culpa de serem agredidas, não têm culpa de serem perseguidas. E é lamentável você perseguir minorias. É lamentável você perseguir pessoas que têm direitos ou opções sexuais diferentes da sua. Nada pior do que a discriminação. Mas é preciso que o governo federal tenha políticas públicas didaticamente adequadas, para que, ao invés da população se sensibilizar com esse tipo de trabalho, não venha a piorar a situação dessas minorias que devem ter os seus direitos respeitados. Isso é muito importante. Me desculpe, essa deixa fica mais como um desabafo. Obrigado. Mas é a pura verdade. Eu estou aqui com o nosso amigo José Castanheira, ele é do Horto. O cidadão pode recorrer ao defensor público contra ações movidas pelo município ou pelo Estado? Sim. A Defensoria Pública, apesar de ser uma instituição do Estado, ela é legitimada para agir contra o Estado ou contra o município. Ok. Nosso telefone 3209-0015. Eu também estou com a pergunta da Ana Luísa Magalhães, que a senhora já respondeu, mas só para registrar mais uma vez, a Defensoria Pública atua em todas as áreas da Justiça, a senhora já bem colocou, né? Ressalvando que a Defensoria Pública Estadual não atua na área trabalhista, mas nas outras áreas, civil, criminal, família, né, direitos humanos, nós temos um trabalho muito bonito nos direitos humanos, né? Pode procurar a Defensoria. Quando vem uma intimação, quando vem uma citação, aqui a minha produção coloca, pelo oficial de justiça, o que pode ser feito para que a pessoa seja atendida pela Defensoria Pública imediatamente? Bom, aqui em Belo Horizonte, a nossa sede funciona atualmente na Rua Paracatu, 304, no Barro Preto. Se você for de ônibus, qualquer ônibus que você pegar e pedir para descer em frente ao fórum, é Paracatu com Augusto de Lima. Muito fácil chegar ali. Muito fácil chegar. Então, aqui na capital, se dirigir a esse endereço. Se você estiver no interior, nas comarcas onde existe a Defensoria Pública,
você não sabe o endereço da Defensoria Pública, o melhor caminho é se dirigir até o fórum para conseguir o endereço da Defensoria Pública na sua cidade. Nós estamos presentes em 99 comarcas das 296 comarcas do estado. Então, o atendimento ainda é um pouco deficiente, mas a gente está tentando aí aumentar esse número de comarcas, né? Eu estou com a Márcia Pinheiro, ela é do bairro São Geraldo. Causas defendidas por defensores públicos demoram o mesmo tempo de quem contrata um advogado particular? É Márcia? É Márcia Pinheiro. Márcia, ô Márcia, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente. Existe uma lenda, uma cultura de que o defensor público seja pior, né, do que um advogado constituído. Isso é boato, muito antes, pelo contrário, né, com todo respeito aos advogados, à OAB, mas o defensor público é um profissional especializado na área que você for procurar. Então, ele, melhor do que ninguém, conhece todos os caminhos para fazer com que a causa ande mais rápido, né? E, às vezes, quando existe um excesso de prazo, algum entrave, são caminhos naturais da própria justiça. Não é raro uma causa demorar, não em razão do advogado, do defensor público, mas porque existe mesmo uma certa morosidade natural dentro dos caminhos da justiça. Mas com relação ao defensor público, pode ficar tranquila, se você precisar, vai ser bem atendida e a causa vai correr no prazo que ela tiver que correr. Doutor André, um defensor público pode se habilitar como assistente de acusação? Com certeza. Isso, houve uma época em que havia uma dúvida, uma discussão em torno desse tema e hoje essa questão dentro da Defensoria Pública está pacificada. Se os dois polos forem constituídos por pessoas carentes que não têm como arcar com o pagamento de um advogado, induvidosamente a Defensoria Pública pode atuar como assistente de acusação. A Tânia, do bairro São Pedro, ela pergunta como faço para conseguir essas cartilhas para trabalhar nas escolas? Ah, Tânia, olha, a cartilha ainda não foi lançada oficialmente. A gente está dando até aqui uma avant-première aqui no programa. Com muita honra, viu? A gente agradece. Mas nós vamos fazer um trabalho junto às escolas. Você pode comparecer lá na Paracatu, pedir para fazer um contato no 11º andar, que é o gabinete, e nós vamos encaminhar tudo direitinho para você, inclusive se você trabalha em alguma escola, porque nós vamos visitar as escolas, e agora, recentemente, o nosso governador, professor Antônio Anastasia, autorizou um contato com o Ziraldo para que no segundo semestre a cartilha saia efetivamente por Minas Gerais, né, seja editada por Minas Gerais, e nós estamos pretendendo fazer um trabalho bem grande em todas as escolas e, inclusive, se for possível, em escolas também da rede particular, inicialmente com a rede estadual e, né, municipal, e escolas públicas e, se possível, com algumas escolas também da rede particular. Agora, o nosso amigo Lúcio Vitor, bairro Cachoeirinha, tem uma dúvida de IPTU na casa dos meus pais e não consigo pagar. Como devo proceder para resolver isso? Que órgão devo procurar? A casa é antiga e o IPTU é caro. Não, vamos lá para a Defensoria. Rua Paracatu, 304, nós temos uma Defensoria Pública especializada em direitos do consumidor e certamente você vai ser atendido. Ok, estou também com o Luiz Carlos, aqui de Belo Horizonte, não temos o bairro. Ele parabeniza pela fala em relação à didática das cartilhas do governo federal. Doutora, eu vou levar, viu? Depois você me arranja uma cartilha dessa. Claro, vou pode levar ficar com para o essa, Ministério Lincoln. da Educação e para o Ministério da Saúde e para as pessoas competentes da área para mostrar a diferença do que Minas Gerais está fazendo. Nada que agrida, mas que traga conscientização
sem nenhuma forma de outro problema. Estou também com o nosso telespectador Valério Neto, de Ribeirão das Neves. Sendo defensora pública geral, a senhora poderia incrementar a defensoria de Ribeirão das Neves, que está um pouco com dificuldades, disponibilizando esses contratados pelo Estado? Qual que é o nome dele? Valério Neto. Ele já foi presidente da Câmara Municipal lá vendo pelo nome, de Ribeirão das Neves. Ah, é? Oh, que prazer, Valério, falar com você. Nós estamos recebendo agora 50 defensores novos, né? E nós estamos fazendo uma matemática apertada para conseguir dividir esses defensores pelo Estado, mas, induvidosamente, Neves será contemplado, né? Neves, nós temos aí comarcas muito na metropolitana, como Betim também, que é outra que está passando um aperto lá por falta de defensor público, e essas estão aí na nossa lista inicial aí para remeter esses colegas novos. Ok. Da mesma forma também, a nossa amiga Eduíges, do Jardim América, concorda em relação à didática do material do governo federal. A Sueli Rodrigues, da cidade de Sabará: fui atropelada, a advogada recebeu a indenização e não me repassou. Como devo proceder? Depois eu vou deixar o telefone dela com a senhora. Esse é um problema que quem está sendo acompanhado por um defensor público não corre o risco de sofrer, né? No caso aí, seria uma representação junto à OAB, né? Aqui em Belo Horizonte funciona ali na Rua Paracatu ou na Rua Albita, né? Isso é muito grave, e se precisar da assistência da Defensoria Pública também, lá na Paracatu 304, procurar, no caso, o mais indicado seria a Defensoria do Consumidor, no primeiro momento, né? Para dar essas orientações de como proceder. Mas vamos tentar reverter isso, né? Porque é uma tristeza você ter um direito, ele ser reconhecido e outra pessoa sair com o benefício. É complicado, né? Isso. Muito triste, não. A gente tem que... É verdade. Também o telespectador Vanderlei, da cidade de Contagem, tentar traduzir isso aqui. Por que a Defensoria Federal do Estado, onde o preso reside, não pode atuar no estado onde a pessoa está presa? Ou seja, a pessoa mora em Minas e está presa em São Paulo. E aí? Bom, essa questão, né, de recambiar os presos dentro do sistema é uma questão bastante sensível, né? Porque o que se deve postular, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, é que o detento, segundo a Lei de Execuções Penais, seja encaminhado para cumprir a sua pena no seu domicílio, né, próximo da sua família, né, depois que transita em julgado a condenação, né? Então, mas não existe aí, com relação à Defensoria Federal, eu não me sinto muito à vontade, Lincoln, de responder, porque apesar da gente de serem instituições irmãs, né? Eu acho que a resposta mais adequada deveria ser dada efetivamente pelo chefe da Defensoria Federal aqui em Minas. Há um trabalho de integração entre as defensorias estaduais, federal, ou muito tímido, muito pálido ainda? Existe, sim, esse trabalho de integração, e o nosso objetivo é incrementar essa união, essa parceria. Porque em determinadas áreas que a Defensoria Estadual atua, a Federal não atua e vice-versa. Então, esse casamento das defensorias é sempre muito bem-vindo. Ok, estou com a Rosiane, do bairro Serrano. A Defensoria Pública atua na área de contrato de imóveis? Também, né? Se a pessoa for carente, é possível analisar o contrato, verificar se existe alguma cláusula abusiva, né? Desde que a pessoa seja carente. Agora, como é que vocês identificam quem pode contratar um advogado ou quem não pode contratar um advogado? A nossa lei complementar garante que o próprio defensor público possa fazer essa aferição, no sentido de quem é pobre e precisa, pobre no sentido legal, e precisa da assistência da Defensoria Pública.
Não existe uma lei. A lei que define a pobreza diz o seguinte: ser pobre no sentido legal é não poder arcar com as despesas de um advogado sem que isso implique em sofrimento, né, no orçamento da pessoa ou da família dessa pessoa. Não existe uma regra objetiva. Geralmente, a gente fala em questão aí de 3 salários mínimos por pessoa e 5 salários mínimos renda familiar. Mas tudo é aferível no momento que a pessoa chega na Defensoria Pública. E o defensor público, se entender que aquela pessoa não é pobre no sentido legal, ele pode não receber a causa. Doutora André, eu estou agora com a professora, ela é professora da Prefeitura de Belo Horizonte, Marilene Bizarro, do bairro Milionários. Ela pergunta: estamos trabalhando com os alunos no orçamento participativo para crianças e adolescentes. Estou usando o livro do Ziraldo, Menino Maluquinho, e gostaria de participar do lançamento da cartilha. Como devo proceder? Nossa, faça um contato com a gente e certamente nós iremos incluir a sua escola, você, as suas crianças, no lançamento oficial aqui da cartilha. Procure a gente lá na Paracatu 304, entre no nosso site, que é defensoriapublica.mg.gov.br. Então vamos repetir o site? É defensoriapublica.mg.gov.br. E lá tem os telefones, né, que você pode fazer contato com a gente. Vai ser um prazer te receber e conversar sobre isso. Nossa amiga Lenira, do bairro Santa Luzia. Quero saber se meu IPTU chegou. Meu IPTU chegou e não tem nada no meu bairro, não tem asfalto, é a fartura, falta tudo. Falta tudo? Falta tudo, a Falta fartura. tudo. Não tem nada no bairro, não tem asfalto, não tem esgoto, mas tem IPTU. Como é que eu faço? Eu tenho que pagar isso. Essa é uma questão, né? Ela pode ser discutida, né, judicialmente, mas num primeiro momento eu não aconselharia simplesmente deixar de pagar. Deve procurar uma orientação para depois não ficar ainda mais comprometida, né? Já tem que pagar alguma coisa que não tem o serviço à disposição. E depois ainda entrar aí na dívida ativa do Estado. Então, é importante, se for o caso, também procurar a Defensoria Pública, Defesa do Consumidor, para você ser devidamente orientado. Ok, eu estou aqui também, eu estou vendo aqui no estúdio o João Carlos Amaral, jornalista, já o entrevistei na semana retrasada, né? Está com a cara boa ali. Olha, João Carlos, tá de roupa esporte, tá bacana. Eu já falei lá na Câmara dos Deputados sobre os INGs, viu? Os indivíduos não governamentais, ainda dei a autoria, viu? Ficou muito bacana, muita gente perguntou como é que era isso lá. Está acompanhando aqui, muito bem, viu? Sempre elegante, simpático e competente, né? Vem cá, deixa eu quebrar o protocolo. O protocolo me dá aqui. Obrigado. Olha lá, o Silvio, do bairro Milionários. Você atua no sentido federal, tem um pagamento INSS atrasado. E qual telefone? Então, pergunta do Silvio. Se você entrar no nosso site da Defensoria Estadual ou ligar lá para a Defensoria Estadual, a gente pode te fornecer o telefone da Defensoria da União. No momento, infelizmente, eu não tenho aqui comigo, mas faça um contato lá com a nossa instituição estadual que a gente arruma isso para você. Uma última pergunta, vem de Contagem. Você não acha que a maioridade deveria ser a partir dos 14 anos, nem dos 16, hein? Esse aqui, ele apela. Essa semana foi mostrado um menor de 14 anos que ajudou a matar 2 meninos. E este menor fez até careta na televisão, porque sabe que não vai lhe acontecer nada. É difícil isso. Essa questão do menor, ela é bastante palpitante, né? Já existiram aí iniciativas no sentido de reduzir a maioridade penal, que hoje é de 18 anos, mas a questão merece severa reflexão, porque a gente também não pode se pautar dos piores, né, para criar uma lei para uma massa que, em regra, se comporta bem. Então, acho que esse é um assunto muito controvertido e merece uma discussão bastante ampliada. 30 segundos, me deram uma colher de chá aqui de 1 minuto para o último telefonema do Wagner de Vespasiano. Ele disse: sou advogado. Por que o parecer da Defensoria
às vezes é contrária à decisão do juiz, prejudicando o advogado ativa, muitas vezes restrita para segmentos de honorários. Difícil responder isso em 30 segundos, né? Porque a Defensoria Pública, ela é uma instituição estadual, os defensores públicos têm autonomia funcional e sempre lutam por suas prerrogativas. E isso é uma orientação até para todo defensor